Gostaria que a igreja lesse comigo esse tema. Vamos juntos? Reerguendo os escombros em sua vida. Amém. Leiamos em nome de Jesus, a partir do versículo 13. Capítulo 2 de Neemias, versículo 13 ao 17. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Vou ler ainda o 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Eu gostaria que a igreja relesse comigo o final do versículo 17 e 18. Vamos lá? Vinde, pois, e reedifiquemos. Vamos. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém. A igreja pode tomar seu assento. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esse tema que o Senhor tem dado para a sua igreja nesta noite. Este tema, quando o pastor me ligou ontem e ele falou para eu vir ministrar e falou sobre o tema, eu disse: é um tema que fala sobre cura. Cura da alma, cura espiritual, né? Cura nos sentimentos, reerguendo os escombros em sua vida. Se está reerguido é porque um dia foi erguido, não é isso? Concordam comigo? Um dia foi erguido e chegou a ficar em ruínas, então agora é necessário reerguer. Nós estamos aqui diante dessa palavra maravilhosa que Neemias, aqui fala sobre, o relato é sobre Neemias, né? O trabalho que ele fez, que Deus levantou para essa grande obra. E Neemias, quem era Neemias? Neemias era um dos judeus que estava na Pérsia, ele estava lá fazendo um trabalho. E pelo que consta nos estudos, Neemias, ele não conhecia, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu lá no exílio. Porque o povo de Deus, a palavra fala sobre o cativeiro, o qual eles iriam caso eles desobedecessem à voz do Senhor. E assim aconteceu. O povo de Deus se rebelou contra as ordens de Deus, porque sempre quando nos rebelamos, quando nós fazemos as coisas conforme o nosso querer, nós sofremos as consequências. Então aquele povo, eles estavam sofrendo a consequência da desobediência. Os pais, né, que já tinham ido para cativeiro, tiveram 3 levas de cativeiro. Isso aí é um outro estudo, uma outra palavra, mas só para nós termos base para continuarmos. E lá o Senhor os levou e permitiu e disse que o cativeiro duraria 70 anos, eles ficariam lá. E assim aconteceu.
E quando chegou o momento deles retornarem, o Senhor deu ordem. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus age, porque quando Deus determina um tempo, a palavra de Deus diz que para todas as coisas há um propósito de Deus, há um tempo determinado. E o tempo determinado para aquele povo de findar o cativeiro era chegado. Então Deus usou a primeira leva de volta dos exilados para Jerusalém através de Zorobabel. Zorobabel levou uma turma, já estava mais ou menos entre 70 a 90 anos que Zorobabel tinha retornado com o povo. 13 anos atrás, antes de Esdras, foi uma leva também com Esdras, que foi fazer a restauração daquela cidade. Porque eles saíram de lá de onde eles estavam exilados e retornaram para a sua pátria, para Jerusalém. E qual a intenção do coração deles? Porque eles sabiam que em Jerusalém adoravam o único Deus. Em Jerusalém, o coração de Jerusalém estava no templo, que era o lugar de adoração e de comunhão com o Senhor. Então, eles tinham desejo. Lembram daquele Salmo 137? O que era que ele dizia? Olha, junto aos rios de Babilônia, nos sentávamos e lamentávamos, lembrando da nossa pátria de Sião. E vamos ler esse Salmo, porque ele é muito lindo. Eu amo muito esse Salmo. E quando eles estavam exilados, eles lembravam de Sião. Sabe por quê, irmãos? O que acontece conosco, às vezes nós temos oportunidades, Deus nos dá a oportunidade de adorarmos, Deus nos dá a oportunidade de estar na sua casa aprendendo, de andar nos seus caminhos com fidelidade, com amor, e muitas vezes nós queremos andar conforme o nosso coração. E lá fora o povo tem um ditado que diz assim: carneiro só sente a lã depois que perde, né? Às vezes acontece assim também na casa do Senhor. Às vezes são os filhos com os pais, não valoriza a mãe, não valoriza o pai, depois que perde vai lamentar, não valoriza a esposa ou o esposo, e depois que perde lamenta também. Então, tudo isso acontece, e também a oportunidade de estar na casa do Senhor, porque nós estamos falando sobre a casa do Senhor. Então acontece isso, de não se valorizar esse tempo de estar aqui aprendendo a palavra, adorando. Quantos aí gostariam de estar no meio do seu lugar, adorando ao Senhor, vindo à casa de Deus, dando testemunhos, falando do grande amor de Deus, ouvindo a palavra, aprendendo, e não ter essa oportunidade? E aí, quando eles estavam em Jerusalém, eles se rebelaram, eles seguiram outros deuses, fizeram coisas desagradáveis ao Senhor e foram levados para o cativeiro, porque o Senhor já tinha dito que se eles se desviassem das palavras de ensinamento que eles tinham dito, eles iriam para o cativeiro. E lá eles disseram: olha só, saudades da pátria. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Olha a situação que estava aquele povo. Ele diz: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai, até os seus alicerces, a filha de Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pega aí teus filhos e der coelho nas pedras. Olha, irmãos, eles estavam lamentando o tempo que eles tiveram de adorar, o tempo que eles tiveram de prestar um culto a Deus e de se render completamente, mas eles assim não fizeram, então foram para o cativeiro. Mas o Senhor já tinha dito que quando, olha, Deus
não fica sem um intercessor. Sempre o Senhor procura alguém que fique na brecha. E Deus tinha para aquela época um homem chamado Neemias. E Neemias, ele foi um intercessor. Ele não nasceu em Jerusalém, mas ele era o filho dos exilados. E ali estava aquele homem sendo copeiro do rei, aquele homem que estava ali próximo ao rei. Neemias, a posição dele, toda a igreja sabe o que é ser um copeiro. Ele provava as bebidas, os alimentos para dar ao rei. Ele estava lá e ele tinha uma certa amizade com ele, se tornava conselheiro pela amizade, por estar muito próximo. Então, aquele homem, ele não estava orgulhoso daquela posição que ele ocupava por estar junto ao rei, mas o coração dele estava no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O coração dele estava lá na pátria, a qual tinha sido destruída. E lá estava Neemias, procurando saber da situação. E quando ele perguntou, aqui no capítulo 1, versículo 3, ele perguntou, ele disse que veio Anani, um dos irmãos dele, que pode ser alguém da mesma linhagem, né? Ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha, irmãos, a situação era deplorável, aquela situação em que estava a cidade de Jerusalém, aquela nação. E quando ele ouviu aquilo, ele se entristeceu. Sabe por quê? Um servo do Senhor, ele se entristece quando sabe que a igreja está indo de mal a pior. Ele não se gloria e começa a bater palmas e dizer: bem que eu sabia que ia ser assim. Não, se a igreja está tendo algum problema, passando alguma situação difícil, o servo do Senhor vai clamar. Neemias, ele clamava, ele orava por tudo. Neemias orava, sempre em oração. Era um homem de oração, era um homem de constante oração. Aqui no versículo 1, ele vai falar que ele estava lá em Suzã, mas no versículo 5 em diante, ele disse que quando ouviu, versículo 4, no capítulo 1, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Quando ele soube que Jerusalém estava destruída, as portas queimadas a fogo, os muros destruídos, a miséria era total e o povo desprezado, ele diz que assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia! Será que nós temos essa sensibilidade de ver uma situação deplorável e nós irmos orar? Ou nós batemos palma e ficamos regozijados? Ainda bem que eu não estou lá, né, no meu tempo. Às vezes acontece isso, irmãos. Mas quando nós entramos como intercessores, Deus faz coisa grande. Eu lembro o pastor Isaac, todas as vezes que Deus me colocou, trouxe uma compaixão ao meu coração por alguma situação, Deus me colocou na situação para cuidar. Todas as vezes. A primeira vez que eu lembro-me muito bem, no ano 2000, eu era tesoureira da igreja lá em Simões Filho. Passei 4 meses sendo tesoureira geral no campo. A segunda tesoureira eu exercia, porque o primeiro tesoureiro trabalhava. E ali eu ia contar, né, as rendas da igreja, mas eu dizia: Jesus, minha chamada não é para contar dinheiro, é para ir em busca das almas. E ali eu estava. Era também de missões e fazia parte da coordenação de missões. E ali eu recebi a notícia. A esposa de um missionário ligou para mim e falou da situação que estava a igreja de Belo Alto. Disse: olha, nós estamos retornando. Estou ligando para o pastor Teles, dizendo para ele, o meu esposo está ligando para ele, para dizer que nós vamos retornar, não vamos estar mais nesse lugar, porque não suportamos mais. Todas as vezes que nós vamos evangelizar, se quebra, as pessoas quebram garrafas de cerveja, vem dar banho de cerveja para a gente quebrar a garrafa, nos ameaçando de cortarmos. Arranjam uma mulher
sem saúde mental para jogar pedras no telhado, e tantas outras situações começou a falar, e eu disse, não faça isso, nós não vamos ficar, porque eles não querem alugar casa para obreiros, e nós não temos condições de construir uma casa. Eu disse, aí tem algum terreno, tem um terreno no fundo da igreja, tem um espaço para se construir uma casa, mas nós não temos condições. Eu disse, não volte, fique aí, porque nós vamos orar. Se eu continuar aqui na tesouraria, eu vou conversar com o pastor e nós vamos mandar recursos para construir esta casa, aí para vocês terem onde morar. E aí, não, nós estamos decididos a voltar. E aí fizeram, lembro-me bem que eu juntei agentes missionários uma tarde e disse, gente, a situação de Belo Alto é essa. O missionário Pedro está dizendo que vem embora, que não fica mais. Vamos fazer um clamor. E aí temos as mãos e eu fazia um clamor do fundo da minha alma. Eu chorava, eu dizia, Jesus, eu não me conformo do missionário voltar por causa de uma perseguição, por causa de uma falta de uma casa. Senhor, tu és o mesmo, Senhor, que operou no passado. Envia o recurso para aquele lugar. E chorei. Só que Deus, irmãos, eu como missionária de base, como coordenadora de missões, eu visitei outros campos missionários. Belo Alto eu nunca tinha ido, Deus sempre pedia de eu ir àquele lugar. Eles me convidavam, mas não tinha condições, sempre tinha algum empecilho. E Deus me mostrava uma estrada, um lugar para onde Ele ia me enviar e eu não entendia nada. E quando aquele casal decidiu voltar, o pastor Teles foi orar e disse, Jesus, o que é que eu vou fazer? E agora eles vão embora. A quem eu vou enviar? O Senhor disse, envia Helena. E aí, o pastor, 28 de dezembro de 2000, lá estava eu no culto administrativo, recebendo óleo, fui ungida como missionária para ser enviada ao campo, para aquele lugar da perseguição, sozinha com um filho pequeno. E aí eu fui àquele lugar, irmãos. E eu vi Deus fazer milagres. Deus operou. Deus fez com que os inimigos se calassem. Deus amordaçou os inimigos. E fizemos culto. Pastor Raimundo está aqui de prova que ele esteve lá. Minha irmã está ali também. E o campo de Simocino sabe o que Deus fez naquele lugar. E as ameaças que eu sofria por não ter uma casa para morar, porque alugava uma casa, era aquele que dizia, vou pedir a casa todo dia, o homem ia, e um dia Deus me encheu de ousadia, olhei nos olhos daquele homem e disse para ele, o Senhor todas as vezes chega aqui me ameaçando de tomar casa, quero lhe dizer, não tenho dinheiro, a igreja de Belo Alto não tem dinheiro, mas nós temos um Deus rico e poderoso, e o meu Deus, Ele vai nos dar uma casa, eu vou devolver daqui até o meio do ano, eu lhe devolvo a chave da sua casa, porque eu vou passar para a casa pastoral. Irmãos, quando aquele homem foi embora, eu corri um dia, eu botei a cara no pó, pastor, literalmente. Coloquei o rosto no pó e fui clamar, Jesus, o que foi que eu fiz? O Senhor disse, foi eu. E vou fazer. Irmãos, Deus me deu uma casa dentro de 2 meses e meio. O mato era da altura dessa igreja. 2 meses e meio. Pastor Raimundo conhece a casa, aí os irmãos de Simocínio conhecem. Toda pronta, toda no piso, toda arrumada. Deus abriu porta, 2 meses e meio do ano certinho eu devolvi a chave para aquele homem. E dizer, essa daí é ousada, e essa mulher tem dinheiro. Só que eu tinha o rei dos Senhor dos senhores, o dono do ouro e da prata, o mesmo Deus que devia servir, aleluia. O mesmo Deus. Neemias tinha uma posição privilegiada, que ele estava ao lado do rei, mas ele não se confiou nessa posição, ele se confiou no Deus que ele servia, aleluia. E ali, aquele homem com aquele coração compungido, ele foi clamar ao Senhor, ele foi pedir ao Senhor o socorro para aquele lugar, e ali ele disse, ele clamou e ele fez lembrar ao Senhor as palavras, ele despertou a memória do Senhor, e isso nós devemos fazer quando nós estamos diante dele. Qual a promessa que Deus já lhe fez? Qual a promessa específica na sua vida? Vá diante do Senhor e reivindique. Se você tem a vida com Deus, você tem condições para isso. Faz lembrar ao Senhor, Senhor, aquela promessa que tu me fizeste. Eu creio que está de pé e eu estou aguardando, porque ele sabia
do que Deus tinha prometido. Ele disse: lembra-te, pois, da palavra de Moisés, que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo dos céus, de lá os ajuntarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia. Aí estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a sua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E ali ele se colocou, se posicionou como um pecador, como se tivesse sido ele que transgrediu, que fez toda aquela maldade contra Deus, pediu perdão pela nação, e Deus ouviu. Aleluia. Porque o Senhor ouve a oração e responde, porque o Senhor é fiel, e não tem oração sem resposta. Só se você desistir, se você parar no meio do caminho. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de qualquer situação. Deus tem poder para fazer na sua vida. Aleluia. E ali estava Neemias, ele orou, apresentou ao pai. Agora depois, Deus deu oportunidade para ele falar com o rei. E quando ele falou com o rei, apresentou ao rei, o rei liberou recursos, liberou madeira e tudo que precisava. E ali quando ele chegou àquele lugar, irmãos, tem coisas que Deus coloca no nosso coração, e nós não podemos abrir a nossa boca e passar para outras pessoas. Tem coisas que tem que ser segredo entre nós e Deus. Deus lhe revela, Deus lhe manda fazer alguma coisa, guarde o silêncio, ore e espere a resposta do céu. Neemias esperou, e como ele esperou, Deus fez coisas maravilhosas. Aleluia. Aquela viagem cansativa, que naquela época levou 3 meses para ele chegar em Jerusalém. Ele chegou lá muito cansado, mas ele não abriu a boca para dizer a ninguém qual era o propósito. Só ele chegar com aquela comitiva, Tobias e Sanbalate já se posicionaram para opor a obra que Deus tinha, porque Satanás é assim. Deus coloca um projeto no nosso coração, e só em nós falarmos com Deus em oração, o inimigo ouve, que ele está ao redor de nós. Quando nós abrimos nossa boca, ele não sabe o que se passa dentro de nós, mas aquilo que nós abrimos a boca, ele sabe. Então o inimigo procura atrapalhar os planos, e Tobias e Sanbalate, eles começaram a atrapalhar, mas Neemias não disse nada para eles, mas incomodou, porque eles perceberam que Neemias tinha vindo com um propósito, não era em vão o que ele estava trazendo, e aquela comitiva que o rei tinha mandado juntamente com ele. Mas Neemias não disse nada, ficou calado durante 3 dias. Ele chegou e se posicionou ali com certeza em oração, calado, e à noite, à luz da lua, foi que ele saiu para rever todo aquele muro, toda aquela situação da cidade. Ele saiu, sabe por quê? A luz da lua ia evitar mexericos, ia evitar conversinhas. Então ele fez tudo calado, saíram com ele poucos homens. Ele ainda descreve aqui que só tinha um animal, era o que ele estava cavalgando, mas ele sozinho com aqueles homens, e ele não disse o projeto de Deus. Qual o projeto que Deus tem colocado em seu coração? O que Deus tem colocado? O que Deus colocou no coração de Neemias foi um projeto de reconstrução, de reedificação. E ele se calou, esperou o momento certo para falar com seus companheiros, com aqueles homens que o ajudariam. E nós muitas das vezes abrimos a boca e perdemos a bênção. Então, qual um dos segredos que o Senhor nos ensina nesta noite? Nos calar diante de alguma situação, diante de algo que o Senhor coloca no nosso coração, e depois nós fazermos conforme o Senhor nos orienta. Ali estava Neemias, irmãos, mas nós não vamos nos demorar nessa palavra, porque eu quero passar realmente sobre a reedificação. Ele foi lá com esse propósito de reedificar. E qual o propósito? Neemias aqui, ele faz um papel de um homem de Deus. Digamos, Jerusalém, ele tinha sido reconstruída
O templo estava de pé, o templo já estava, porque os que vieram antes dele construíram o templo. Porém, os muros da cidade estavam destruídos, as portas estavam queimadas a fogo. Agora peguemos essa passagem e façamos comparação com a nossa vida. A nossa vida. Neemias reivindicou algo de Deus. Ele disse: Senhor, eles são o teu povo, são os teus servos. Ele reivindicou aqui nesse versículo que nós lemos: estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Quantos aqui são servos de Deus? Aleluia. Quantos foram resgatados? Aleluia. Lavados pelo sangue de Jesus. Você foi lavado? Porque essa palavra é para aqueles que já foram lavados. E aí, o que foi que aconteceu conosco? Nós fomos lavados. Nós estávamos em total ruína. Nós vamos falar sobre, fazer a comparação com o todo da nossa vida. Nós estávamos em completa ruína. E fomos lavados. Porque o homem é tridimensional. O homem, ele é um espírito, possui uma alma e mora em um corpo. Diga assim: eu sou um espírito. Fale. Você crê? Fale. Se você não crê, é assim mesmo. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. É tanto que quando morre, o que é que faz? A matéria, o corpo, a casa onde a gente mora, vai se desmanchar lá no cemitério. Mas no espírito e a alma, ela perde todo o seu sentimento, mas o espírito volta para Deus. Olha só, irmãos, então fazendo essa comparação, nosso espírito foi recriado por Deus quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Assim como aquele templo foi reerguido lá em Jerusalém, nós também, nosso espírito ele foi levantado quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas aceitamos a Jesus, aí às vezes nós ficamos, pastor, admirados. Mas fulano e tal aceitou Jesus, é uma bênção. Mas pise no carro dele para ver, não é assim? Mas é uma bênção, Deus usa em profecia, em revelação. Mas, oh meu Deus, tem uma fraqueza terrível, gosta de uma fofoca, compra, não paga, não é assim? Tantas coisas que a gente vê em pessoas que são vasos de Deus. Mas por quê? Por isso são coisas que estão na alma. O espírito foi recriado em Deus, mas a alma ela precisa, assim como Jerusalém estava precisando reparar os seus muros, porque o muro fala de proteção. Muros fendidos, eles ficam vulneráveis aos ataques do inimigo. O inimigo pode entrar e sair qualquer hora. As portas queimadas não tinha como proteger. Então, nós viemos para Jesus. E nós precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós. O muro vai falar sobre a nossa personalidade, a nossa alma, aquelas coisas do passado, que quando nós aceitamos Jesus vieram conosco, que precisam ser, nós precisamos de libertação, porque nós não atingimos ainda a plena glorificação só quando estivermos lá na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos buscando cada dia nos santificar. É a santificação sem a qual nós não veremos o Senhor. A igreja está entendendo? Amém. Então, para isso, se você quiser, pegue comigo. Eu gostaria que fosse um culto de estudo, que eu ia ficar bem mais à vontade, mas não tem problema, é um estudo da mesma forma. Pegue comigo aqui no livro de Efésios. Olha só, Efésios capítulo 4, ele vai falar sobre a santidade cristã, que é oposta aos costumes dos gentios. Nós estamos falando de reerguer os escombros em sua vida. Quem sabe você está com sua vida caída. Por quê? Porque o medo tomou conta de você, a depressão, a tentação também tomou conta. Você levanta e cai, porque você não suporta. Tem coisas que são fraquezas e você precisa realmente reerguer esse muro. Assim como Neemias, ele teve esse trabalho de reedificar aquele muro. Nós precisamos
precisamos também proteger a nossa alma, onde estão a nossa vontade, os nossos sentimentos, é lá na alma que estão. Então tem sentimentos no coração da gente que nós precisamos rejeitar. Fala da personalidade. Tem pessoas que são fracos de caráter, isso são coisas da personalidade. E nós precisamos rejeitar. Tem sentimento, mas eu sou servo de Deus, mas eu luto contra um certo sentimento, porque não é no seu espírito. No seu espírito, o Espírito de Deus habita, ele tem comunhão com você, mas na sua alma, ela precisa se reerguer, ela precisa ser reestruturada, e o Espírito de Deus está aqui nesta noite, para nos falar sobre isso, irmãos. E olha só, aqui no capítulo 4 de Efésios, vai dizer: e digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha, interessante que aqui o Espírito Santo, usando Paulo, não vai dizer assim: ó, eu vou despojar você do velho homem. Ele está dizendo: vos despojeis. É responsabilidade nossa, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, por aquilo que nós queremos ou não. E isso cabe a nós, nos despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha, coisas que ficam na alma, que são coisas de sentimentos, e são coisas que vêm e que atrapalham. São os muros fendidos, portas queimadas, pelas quais ficam as brechas e os inimigos entram, fica vulnerável aos ataques. Os ardis de Satanás chegam e encontram guarida. Olha só: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu companheiro, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí segue adiante: andai em amor, como Cristo vos amou, se entregou a si. Mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, nem torpezas, nem parvoíces, chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. E aí vai falando, irmãos. Então tudo isso são coisas que estão na alma, são sentimentos de inveja, são sentimentos, tantos sentimentos que corrompem, que corroem a alma, e que eles também, por sua vez, danificam o espírito. Porque o espírito, onde é a habitação de Deus, onde Deus está, onde Deus quer fazer algo, muitas vezes a alma, os sentimentos não deixam. Então Neemias foi reparar: não é só necessário o templo, nós vamos proteger o templo de Deus que sou eu, o templo de Deus que é você, porque a palavra nos diz que nós somos templo do Deus vivente. Aleluia! Então precisa ser protegido. Então o que é que eu vou fazer? Se há em mim um sentimento estranho, que eu sei que não condiz com a palavra de Deus, eu preciso rejeitar, eu preciso lançar fora, dizer: Jesus, me cobre com o teu sangue. E se eu não conseguir me libertar, uma libertação, eu vou ao pastor, eu vou à pastora, vou a
uma pessoa de oração e dizer: me ajude, pastor, ore por mim, eu preciso de uma libertação. Isso fala de libertação. E a palavra nos diz que onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. O Espírito de Deus está aqui nesta noite para trazer libertação. Eu não sei, eu não me conheço, mas você sabe qual é o sentimento que corrói. E o Senhor quer fazer isso, porque Ele vem buscar uma igreja santa, lavada, arrependida. E os nossos sentimentos, irmãos, eles impedem que nós vemos a face de Deus. A palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, é necessário se santificar. Colossenses 3 diz, então, se você já ressuscitou com Cristo, faça o quê? Busque as coisas que são lá de cima. Pense nas coisas lá de cima. E muitas vezes o pensamento está ocupado com coisas vãs. Isso é impureza, isso é muro caído, são brechas abertas. Mas Neemias foi lá também restaurar as portas. Ele olhou e colocou cada um para trabalhar. Olha o trabalho, era grande, eram 12 portas. O muro era grande, era extenso, e 12 portas. Mas em 52 dias foi edificado. Por quê? Porque eles colocaram o coração e nos deram a mão. Vamos nos levantar e edificar. Esse opróbrio vai sair. Então o que eu quero dizer para você, tome a posição. Todo mundo me via como mal pagadora. Hoje eu tomo a posição. Se eu não posso comprar, eu não vou comprar, para não ficar devendo. Eu não vou mais mentir. Tem um sentimento no meu coração de inveja por aquele irmão. Jesus repreende, eu não vou aceitar isso. Satanás bate e retirada. Isso são as portas restauradas. Porque porta é um lugar de decisão. E somos nós que decidimos. Se eu tenho a porta da minha casa, eu decido quem entra e quem sai. Eu decido quem vai entrar. Então, as portas são um lugar por onde se entra, se sai, se toma uma decisão. Então, somos nós. Sentimento, que sentimento é esse no meu coração? Está repreendido em nome de Jesus, eu não te aceito. Cai por terra, Satanás, porque o meu Redentor vive. É assim, irmãos. E assim nós vamos ser edificados. Isso é de uma hora para outra? Não, não é de uma hora para outra. Tem coisas que vieram lá do passado. 30, 20, 30, 40, 50 anos caminhando com você. O medo, a insegurança, a inveja, o complexo de inferioridade, tantas coisas que vem acompanhando desde a infância. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Como Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, mas graças a Deus que Ele levantou o seu Filho Jesus. Nós temos a palavra de Deus, a nossa bússola, onde nós podemos nos orientar e nos libertar no nome de Jesus. Então, nesta noite, o Senhor está dizendo para você reerguer os escombros da sua vida. E interessante uma coisa também, que quando Neemias foi reconstruir aquele muro, ele encontrou muitos materiais envelhecidos, monturo, e tinha muitas pedras quebradas. Mas ele não jogou fora, não. Ele pegou aquelas pedras e usou para a edificação do muro. Aleluia. Assim também Deus faz conosco. Ele pega as coisas boas da nossa personalidade e Ele dá o trato, Ele trabalha, Ele limpa. E aí o que Ele faz? Uma nova criatura. E aquilo que foi usado no passado de uma maneira errônea, Deus coloca tudo certo e é para a glória do nome dEle. Deus usa os talentos, a competência que Ele te deu, que você usava de maneira errada, use para glorificar o nome do Senhor. Senhor, eis aqui os meus talentos, aquilo que Tu me entregaste, Senhor, eu quero a edificação da minha vida. E o Senhor faz isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Pode orar, pode pedir a Ele, porque a palavra nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, vai nos dizer que o Espírito, nós sabemos que todas as coisas, da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, meu
na sua vida. Amém? Então, qual o conselho para nós nesta noite? Já estamos terminando, o horário já é chegado, mas o conselho da palavra de Deus: levantemos, olha só, reedifiquemos o muro, vinde pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não esteja mais em opróbrio. Levantemo-nos e edifiquemos, e esforcemos as nossas mãos para o bem. Então é hora de se levantar. Jesus está voltando, eu preciso estar preparado, e eu sei que se tiver determinadas coisas na minha vida, eu não verei a face do Senhor, eu não vou ouvir o toque da trombeta e subir ao encontro do Senhor. Então a hora é agora de se santificar, de buscar a face do Senhor, se arrepender. É necessário arrependimento, é necessário confissão de pecado, e o Senhor vai limpar, e o Senhor vai purificar, e é necessário decisão, não aceitar mais na sua vida aquilo que desagrada a Deus. Então levante-se, edifique, e o Senhor é contigo, e o opróbrio nunca mais, o desprezo nunca mais. Isaías 60, ele vai nos dizer, 61, vai dizer aqui, ó: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Deus está dizendo que pela vergonha que você passou, pelo opróbrio, porque Satanás, ainda que alguém não saiba, ainda que seja algo secreto, que você, só você, mas os demônios sabem, você tem medo até de enfrentar o grito cheio do Espírito e Deus revelar o pecado, tem medo de um demoniado de apontar e dizer o seu pecado, mas isso é um opróbrio, é ruína que está na sua vida, mas o Senhor diz para você nesta noite, que pela vergonha, pela dupla vergonha e afronta, vai exultar, vai ter dupla honra, porque você vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus. E também, quando o inimigo vier lhe acusar, você vai dizer: esse pecado já foi lavado no sangue de Jesus, eu sou livre no nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós somos livres no nome de Jesus. Eu gostaria de cantar alguns louvores, mas nós vamos cantar toda a igreja de pé o hino 111 da harpa cristã. Você, nesse momento, nós vamos orar. E você pode falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que te ouve, aquele que te atende, aquele que te entende também. Você pode falar com Ele. A palavra diz que nenhum não pequeis, mas se você pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Então você pode ir neste momento ao Senhor e dizer: Jesus, eu preciso dessa libertação, e Jesus vai fazer. Pode ter certeza. Agora não espere somente: Deus é que vai fazer. Não, eu vou fazer a minha parte. Mas eu peço tanto para o pastor orar por mim. Eles vão orar, é uma ajuda, mas a responsabilidade é minha. Sou eu que vou fechar essa porta, sou eu que vou rejeitar, e o Espírito Santo, ele vai selar a minha decisão. Amém?